Bom, ok galera, bem-vindo a um novo vídeo de Matemática com Cidrocha. Nesse vídeo a gente vai resolver aqui a questão 531 do livro de Fundamentos da Matemática Elementar volume 1, que diz assim: resolva em R a equação. E temos aqui 2 dividido por x mais a raiz quadrada de 2 menos x ao quadrado, mais 2 dividido por x menos a raiz quadrada de 2 menos x ao quadrado igual a x. Bom, primeiro vamos batizar aqui essa equação aqui de primeira equação. Então essa aqui é a nossa primeira equação. Beleza? Aqui é a primeira equação. E vamos chamar o conjunto de solução aqui dela de SG1. Solução geral 1. Bom, aí ao observarmos essa equação, a gente vê que aqui a gente tem raiz quadrada no denominador. No segundo membro não tem raiz. Bom, a ideia aqui é o seguinte, é a gente procurar obter uma outra equação de modo que diminua a quantidade de radicais, porque aqui nesse caso a gente tem dois radicais, beleza? E além disso a gente também observa que aqui temos x mais a raiz quadrada de 2 menos x ao quadrado. Depois eu tenho x menos a raiz quadrada de 2 menos x ao quadrado, então eu tenho aqui a soma e aqui eu tenho a diferença. Então aqui de imediato eu já penso naquela propriedade aquela propriedade de produto notáveis, né, que diz que o produto da soma é igual o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então a ideia aqui é fazer aparecer isso aqui para ver se a gente ganha alguma coisa com essa situação. Você tem que ter, vamos dizer assim, um olho de gato para poder enxergar essas coisas, né? Então, ou então olho de águia, né? Então fica assim. No primeiro membro eu vou fazer o seguinte, eu vou repetir esse 2, vou repetir 1x mais a raiz quadrada de 2 menos x quadrado. Aí vou dar um espaçozinho aqui, né? E vou somar esse outro aí que é 2 dividido por x menos a raiz quadrada de 2 menos x quadrado. Pronto. Vou dar um espaçozinho e vou colocar aqui o segundo membro. O segundo membro é x. Aí a ideia aqui é o seguinte, eu vou multiplicar em cima e embaixo por esse termo com sinal trocado. Por esse denominador aqui. Como aqui eu tenho mais, eu vou botar um menos aqui. Então eu vou multiplicar esse camarada por esse aqui, o x menos a raiz quadrada de 2 menos x quadrado. Aí para não alterar, eu faço a mesma coisa no numerador. 2 menos a raiz quadrada de 2 menos x quadrado. Beleza? Aqui eu vou fazer o seguinte aqui agora. Repare que aqui agora eu tenho menos, então eu vou fazer vou multiplicar pelo x mais, né? Como eu tenho menos, então agora eu boto mais. Aqui fica 2 menos x ao quadrado. Aí, para não alterar, eu faço a mesma coisa em cima. 2 mais a raiz quadrada de 2 menos x ao quadrado. Beleza? Dessa forma, a nossa equação vai ficar da seguinte maneira. Repare que aqui eu vou ter que multiplicar aqui e fazer uma distributiva. Aqui é a mesma coisa. Esse camarada aqui está multiplicando com esse camarada aqui. Da mesma forma que esse aqui multiplica com esse aqui. E aí, dessa maneira, vai fazer o seguinte. No numerador aqui, eu vou ter o 2 multiplicando esse camarada aí. Então vai ficar 2 vezes... Eu vou fazer logo a distributiva, vai ser 2x
E aqui vai ficar menos 2 raiz quadrada de 2 menos x ao quadrado. Pronto. Já indo no denominador aqui, eu tenho um produto da soma pela diferença, né? Então, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Só que o radical vai cancelar, aí vai ficar menos 2 menos x ao quadrado. Mas, fazendo a distributiva aqui agora, eu vou ter 2x e aí esse cara vezes esse, eu vou ter mais 2 raiz quadrada de 2 menos x ao quadrado. E no denominador tem a mesma coisa, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, que é 2 menos x ao quadrado, o radical cancela. Isso aqui tudo igual a x, beleza? E aí dessa forma, repare que os denominadores aqui estão iguais, apesar de não parecer, mas dá pra ver que ficou igual os denominadores, né? Isso é bom porque eu posso escrever da seguinte forma. Eu posso repetir o denominador e conservar e somar os numeradores, né? Então aqui vai ficar x ao quadrado, fazendo a distributiva, menos 2, aí menos com menos dá mais, x ao quadrado. E aí x ao quadrado mais x ao quadrado vai dar 2x quadrado, então já vou apagar aqui. Pronto. Uma desperto aqui, né? E aí no numerador eu vou ficar com 2x menos 2 raiz quadrada de 2 menos x quadrado mais 2x mais 2 raiz quadrada de 2 menos x quadrado. E no segundo membro a gente tem apenas o x. Aí um milagre que ocorre aqui, né? Esse camarada aqui todo vai embora com esse camarada aqui todo, que vai dar 0. E aí as contas ficam mais simples, né? Graças a Deus o radical desapareceu. E aí repare que eu tenho aqui 2x e aqui 2x, então vai dar 4x. E no denominador eu tenho 2x ao quadrado menos 2 igual a x. E repare o seguinte, eu posso ainda dividir esse primeiro membro em cima e embaixo por 2, dividindo em cima e embaixo por 2. No numerador vou ter 2x e no denominador vou ter x ao quadrado menos 1 igual a x. E aí agora é o seguinte, a gente pode aqui agora fazer o seguinte, eu posso multiplicar os dois lados da equação por x ao quadrado menos 1, multiplicando os dois lados aí por x ao quadrado menos 1, o x ao quadrado menos 1 cancela, mas isso aqui só vai fazer sentido se x for diferente de mais ou menos 1, né? Repare que se isso aqui for 0, não vai ter coerência, né? A gente multiplicar os dois lados da equação aí por esse camarada. Então esse x obrigatoriamente tem que ser diferente de mais ou menos 1. Então se a gente obter alguma raiz igual a 1, a gente vai ignorar. E aí como resposta a gente vai ter 2x no primeiro membro, e no segundo membro eu vou ter x vezes x ao quadrado menos 1. E aí passando todo mundo para o segundo membro, eu vou ter x vezes x ao quadrado menos 1. Aí passando esse 2x para o segundo membro, eu vou ficar com menos 2x igual a 0. E aí repare que a gente chegou aqui em uma nova equação, né? Vou chamar aqui de segunda equação.
E o conjunto de solução dela eu vou chamar de SG2. E repare que essa equação agora é mais simples de resolver do que essa primeira, né? Que tinha esse radical imenso aqui pra gente resolver. Chegamos aqui numa equação mais simples. Desde que esse x ele seja diferente de mais ou menos 1. E aí para resolver ela é bem simples. Eu posso colocar x em evidência. Aí eu vou ter x vezes. Repare que x aqui, ó, ele é fator comum. Então colocando x em evidência, eu vou ficar com x ao quadrado menos 1 menos 2 igual a 0. Isso aqui é equivalente a dizer x vezes x ao quadrado menos 3 igual a 0. Daqui eu tenho duas conclusões pela regra do anulamento, né? Ou x é 0 ou esse x ao quadrado menos 3 vai ser 0. Daqui vem que x ao quadrado é igual a 3. Portanto, a gente chega à conclusão que x tem que ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 3, que vai dar mais ou menos raiz quadrada de 3. Então, chegamos aqui em 3 resultados, né? Raiz quadrada de 3. Mais ou menos. Raiz quadrada de 3, pronto. Chegamos em 3 possibilidades para o x, né? Deixa eu puxar isso aqui para baixo, que não era nem para escrever aqui. Pronto. E aí chegamos aqui em 3 possibilidades, 3 possíveis valores que satisfazem essa condição aqui. Então o primeiro é x igual a 0. Vamos testar aqui cada um para ver se de fato vai satisfazer a condição, né? Ainda temos que fazer aqui a verificação. Então a primeira verificação é a seguinte: se x for 0, aí repare que no segundo membro a gente tem apenas x, e se x for 0, isso aqui vai dar 0. Então vou substituir x aqui no primeiro membro e vou ver se o resultado vai dar 0. No primeiro membro eu vou ter 2 dividido por 0 mais a raiz quadrada de 2 menos 0 ao quadrado, que vai dar 2. Mais, aí aqui eu vou ter 2 dividido por 0 menos a raiz quadrada de 2 menos 0, que vai dar 2. Isso aqui tem que dar 0, vamos ver se de fato vai dar 0. Não, aí eu vou ter aqui 2 sobre raiz de 2 mais 2 dividido por menos raiz de 2. E de fato isso aqui vai dar 0, porque a gente pode pensar assim, ó. Eu posso reescrever isso da seguinte forma: 2 sobre raiz de 2, mais aí esse menos eu boto aqui, vai ficar 2 sobre raiz de 2. E de fato vai acabar dando 0, porque pela regra dos sinais, mais com menos dá menos. Aí eu vou ter 2 sobre raiz de 2 menos 2 sobre raiz de 2, que por sua vez vai ser 2 menos 2 dividido por raiz de 2. E aí eu vou ter 0 dividido por raiz de 2, que por sua vez vai dar 0. E aí a gente chega à conclusão que 0 é igual a 0. Isso aqui é uma verdade. Portanto, x igual a 0 ele pertence a SG1. Beleza? Então obtemos aqui a primeira raiz. A outra raiz é a gente considerar x igual a raiz de 3 e x igual a menos raiz de 3. Vamos lá. Se x
foi igual a raiz de 3. Isso implica dizer. Repare que no segundo membro vai dar raiz de 3, então vou repetir. Fica 2 dividido pela raiz de 3, que é x, mais. Aí no denominador eu tenho raiz quadrada de 2 menos raiz de 3 ao quadrado. Só que menos raiz de 3 ao quadrado vai ser igual a menos. O radical cancela, menos 3. Então aqui eu vou ficar menos 3. E aí já dá pra ver que não vai satisfazer a condição aqui. Pelo seguinte fato. O radical vai ser negativo. Aqui vai ficar a mesma coisa, menos 3. Repare aqui que o radicando aqui está dando negativo. O radicando aqui está dando negativo. Está dando menos 1, aqui também menos 1. E dentro do contexto do que estamos trabalhando, isso aqui já é um absurdo. E se a gente chegou no absurdo, a gente já pode concluir. Nem precisa fazer mais as contas, né? E uma vez que nem tem como, né? Porque a gente chegou aqui em um número que não é real. Então aqui a gente já conclui. Portanto, x igual a raiz quadrada de 3 não pertence a SG1. Cabe agora a gente verificar se x for menos a raiz quadrada de 3. Implica dizer que o resultado tem que dar menos raiz de 3. Então vou ter se x for menos raiz de 3, né? Então aqui eu tenho menos raiz de 3, que é o x, mais a raiz quadrada de x de 2 menos raiz de 3 ao quadrado. Beleza? Aí repare que se eu continuar aqui vai ficar 2 menos raiz de 3 menos raiz de 2 menos raiz de 3 ao quadrado. E repare que a gente vai cair na mesma situação, porque isso aqui, esse menos aqui, repare que menos raiz de 3 ao quadrado é igual. Esse menos eleva ao quadrado fica mais. E aí raiz de 3 ao quadrado vai dar 3, vai dar mais 3. Como tem um menos aqui fora, aqui também vai ter um menos. E aí mais com menos dá menos 3. Então aqui, no final das contas, a gente vai desaparecer com isso tudo aqui. Desaparece com isso tudo aqui. E aí o resultado vai ficar aqui menos 3 e aqui menos 3. E aí a gente vai cair na mesma situação anterior. O radicando aqui dando negativo. Beleza? E se o radicando está dando negativo, é porque isso aqui é considerado como absurdo. Isso aqui também é absurdo. E aí a gente diz que a gente já pode tirar a conclusão aqui. Portanto, x igual a menos raiz de 3 e não pertence a SG1. E aí, para finalizar, a gente acaba descobrindo que a nossa solução SG1 acaba sendo um conjunto unitário, cujo valor é x igual a 0. Ou seja, só existe um número que satisfaz essa conta, essa equação aí, né? E esse número é o x igual a 0. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal do Cidrocha aí, compartilhe com a galera e até a próxima.